você poder ler, tá bom? Para você poder ler. Então, fato típico, né? Sabemos que todo crime é fato típico, antijurídico e culpável. Perfeito, não há dúvidas nenhuma, né? O crime militar também é um fato típico, ilícito e culpável. A conduta dentro da tipicidade militar, dentro do fato típico militar, é a ação de fazer ou a omissão, deixar de fazer. Pode ser excluída quando existe a coação física irresistível ou força maior. O resultado é a modificação exterior provocada pela conduta ou que fira a legislação. Pode ser evitado pela desistência voluntária ou pelo arrependimento eficaz. O que eu quero mostrar para vocês aqui, que tudo isso daqui é igual do direito penal comum, tá? Só que eu vou trazer citações já do CPM. Então, onde que está a desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Artigo 31 do CPM. Eu não vou ficar lendo eles com vocês, tá? Mas eu vou trazer os dispositivos depois, uma mera leitura de vocês. Ou o crime possível, artigo 32 do Código Penal Militar de 69. Nexo de causalidade, artigo 29, teoria da equivalência dos antecedentes causais, a conditio sine qua non, exatamente igual, nada de diferente, tá bom? Nada de diferente, nada de diferente. Pode ser rompido pelas causas supervenientes. Lembra? As causas supervenientes relativamente independentes, artigo 29, parágrafo 1º. Tá bom? Agora, importante, a tipicidade do direito penal militar. A tipicidade, ela é diferente, ou melhor, ela é igual, mas existe uma complementação para o direito penal comum. O que é a tipicidade? É o ajuste da conduta ao tipo penal. É a perfeita adequação da conduta ao verbo descrito no núcleo do tipo penal. Não há dúvida aqui, né? Não há dúvida aqui. Bem tranquilo, bem simples, igual. Porém, nós dissemos que existe a chamada tipicidade indireta. Indireta. No caso do direito penal militar. E é isso que eu quero mostrar para vocês a partir do próximo slide. Como é que eu identifico que a matéria é de direito penal militar? Passo 1, eu pergunto: o fato praticado está previsto na parte especial do Código Penal Militar? Está previsto lá? Né? 2, as características do crime, sujeito, ativo, passivo, lugar, estão previstas nas hipóteses do artigo 9º? 3, o sujeito ativo pode ser processado e julgado pela justiça militar? Se eu tiver a resposta não, então se trata de crime comum. Agora, se eu tiver a resposta sim, eu tenho um crime militar. Vamos para o próximo slide. Eu explico isso daqui com um pouco mais de ilustração para vocês. Os crimes militares próprios, como é que eu descubro se ele é crime militar ou não? Primeiro, você vai no artigo 9º. Você vai no artigo 9º, inciso 1. Lembra dos crimes militares próprios? Motim, violência contra superior, abandono de posto, dormir em serviço. São aqueles crimes que não existem na legislação penal comum. Você não vai enxergar nunca num Código Penal comum esses crimes. Não dá. Né? Não dá, porque é típico da vida do militar. Esses crimes, eles ofendem o dever militar, a vida do militar, a hierarquia e disciplina. Então, a primeira coisa que você faz vai no artigo 9º, e aí você vai na parte especial e procura. Aquela conduta do militar está no inciso 1 e está na parte especial? Se você somar as duas, você tem um crime militar. Se você somar as duas, você tem um crime militar. Vamos para a segunda hipótese. Deixa eu sair daqui para você enxergar. Vamos para a segunda hipótese. Agora vamos para o artigo 9º, inciso 2. Artigo 9º, inciso 2. São os crimes militares impróprios. Eu tenho 5 alíneas. A linha A, B, C, D e E. Lembra que a A é militar contra militar, a B é militar em lugar sujeito à administração militar e a C é militar de serviço, são as mais importantes, lembra disso? Então, você tem que achar a conduta do militar nessas hipóteses. E, por último, você vai na parte especial. Só que essa parte especial do CPM não são aqueles crimes
apenas típicos dos militares. Pode ser qualquer crime. Então, é furto, é homicídio, é lesão corporal, tá bom? Neste caso, somou as três, você tem um crime militar. E agora, a última hipótese. Olha só que interessante. A partir de 2017, né? A partir de 2017, você tem o artigo 9º, as 5 alíneas, e você olha para qualquer crime. Você olha para qualquer crime dentro da lei penal comum. Você procura qualquer tipo penal. Se você tiver um militar da ativa contra um militar da ativa praticando um crime que está na lei penal comum, estamos falando de crime militar. Vamos dar uma olhada aqui no nosso queridíssimo Código Penal Militar de novo? Capítulo 3, da violência contra a superior. Violência contra a superior. Artigo 157, praticar violência contra a superior. Bom, fácil, né? Artigo 9º, inciso 1. Esse crime pode ser praticado por mais alguém? Não. Esse crime aqui existe em alguma outra lei penal comum? Não. Então, viu o artigo 157, artigo 9º, inciso 1, crime propriamente militar. Desrespeito a superior. Já pensou se você desrespeitasse o seu superior hierárquico, né, na sua empresa e você fosse preso em flagrante, né? Rafael, me dá um exemplo aí de um desrespeito a superior que não seja só de ofender, né? Então, já foi condenado o policial militar que o comandante exigiu a continência dele, né? A continência é o cumprimento dos militares. O inferior hierárquico, é assim que é a expressão, né? Não há nenhum problema nessa expressão dentro das instituições militares. O inferior hierárquico, ele é obrigado a cumprimentar o comandante, o superior hierárquico, com continência. Ele é obrigado. E aí o comandante passa por ele e ele vira a cara, não fala nada. Ou faz assim, op, op. Eu quero ficar louco quando o mesmo policial, logo de manhã, quando eu chego, ele fala, opa, não. Opa, que isso, opa, né? Não existe opa, né? O militar existe bom dia, comandante, bom dia, é assim. Aí o comandante exigiu, falou assim, eu exijo a continência. Aí o policial fez assim, comandante, é a continência que o senhor quer? Então aqui, ó, toma para o senhor, uma para sua mãe, uma para sua avó, uma para sua tia. Desrespeito ao superior, sem dúvida nenhuma, né? Ou o excesso de continência, né? Continência, e joga a mão para frente, né? Muito subjetivo para vocês verem, mas isso sim pode ser considerado um crime militar, né? Desrespeito a símbolo nacional, então só estou falando aqui dos crimes propriamente militares, né? Deixa eu tratar com vocês aqui alguns que são bem comuns no dia a dia. Violência contra inferior em serviço, né? Então, tapa na cara, né? Às vezes algum treinamento em que existe aí um rigor físico desnecessário, né? Os treinamentos da Polícia Militar de São Paulo para algumas tropas são bem duros, né? E existe, claro, um liame ali, né, em que você pode e deve usar a força física contra o aluno para que ele execute algumas manobras, até porque está sendo treinado para o combate à vida, né? Não dá para treinar ele com flores, com brigadeiro, com cafezinho, né? Mas ali existe uma necessidade de vivência do time em que foi para mais, em que foi para menos, né? Existe uma necessidade de compreender isso, e isso é muito da compreensão do dia a dia do militar. Sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado. Então, é o policial de sentinela, é o policial que está no patrulhamento ostensivo. Ele simplesmente encosta a viatura, tira a farda e vai para casa. Abandono de posto, né? Abandono de posto. O policial da sentinela, a guarda do quartel, ele resolve ir almoçar, né? Ele tem que ficar ali naquele quarto de hora ali e ele resolve almoçar. O comandante passa, onde você estava? Eu fui almoçar. Mas você saiu do quartel para ir almoçar? Você não falou com ninguém? Mas eu precisava almoçar, né, comandante? Como assim, né? Eu fiquei passando fome? Cara, se vira, pede iFood, entendeu? Pede iFood, liga pro outro parceiro que tá na rua e pede para ele trazer uma comida para você. Passa fome, come uma bolacha ali, se vira, trouxesse um marmitex. É claro que eu estou incorporando aqui também a minha condição de capitão, né? Mas no final das contas, é isso que a gente vai falar para o militar. O militar não pode sair para almoçar sem uma ordem superior. Existe
uma expressão, né, que a gente usa no meio militar, que é assim, olha, no meio militar, tudo pode, desde que seja autorizado. Olha só que frase incrível, né? Guardem isso, porque isso pode ser, pode livrar o seu cliente. Tudo pode, qualquer coisa pode, qualquer coisa mesmo, desde que seja autorizado. Porque a primeira pergunta que vão fazer para o militar é o seguinte: quem que te autorizou? Quem que te autorizou? Se ele não tiver uma pessoa superior hierárquico a ele que autorizou, cara, é cana. É no mínimo uma transgressão disciplinar, mas muitas vezes pode ser crime, ok? Agora, se um superior autorizou, a gente tem que ver a competência daquele superior, porque aquele superior pode responder no lugar do subordinado, ok? Mas o subordinado vai ficar isento, é claro, se a gente não está falando de um ato obviamente criminoso, né? Então, cara, você matou o outro, eu matei, o sargento autorizou a matar. Não, aí também não, né? Mas o sair do posto de serviço, o sargento pode mandar, pode deixar ele sair, né? O que muitas vezes vai ser questionado é falar assim, sargento, mas você deixou ele sair e você não colocou ninguém no lugar dele, né? Então o sargento vai ser responsabilizado. Mas, via de regra, o sargento deixa sair e coloca outro no lugar. Tudo bem, tudo certo, né? O que não pode é ele sair sem a ordem. Esse aqui, ó, 196, descumprimento de missão, né? Um crime muito polêmico, porque se entende que é genérico demais e, portanto, não atende aí os princípios constitucionais de um tipo penal. Olha o que fala: deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Então, eu pago uma missão, é assim que se fala, né? Pago uma missão, eu dou uma missão para um militar e ele não cumpre essa missão dolosamente. Não quero. É um crime militar de descumprimento de missão. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo tem usado esse crime aí à torto e à direita, né? Então, o policial militar, ele sai para patrulhar com os locais certos de patrulhamento. Ele não pega a viatura e vai sair para qualquer lugar, né? Então, o policial da cidade A tem que ficar na cidade A. E não só dentro da cidade. Se o comandante dele falou, olha, você vai ficar no bairro ABC, ou você vai ficar na rua ABC, ou você vai ficar naquele ponto por 2 horas com a viatura estacionada, em pé, fazendo ali um chamado ponto de estacionamento. Então, eu estou obrigando o militar a não sair dali. Ele tem que ficar ali, em frente àquele número, com a viatura estacionada ali. Não pode sair. E aí aquele militar sai dali, né? Ele vai para outra rua, ou ele sai daquelas ruas, ou ele sai daquele bairro, ou ele sai daquele município. Muitos militares foram e são presos, né? Isso acontece com frequência. Você não está cumprindo a ordem que eu te dei de permanecer patrulhando aquele determinado local. Imagine que a corregedoria pegou ele com a viatura quilômetros à distância, tá? Nós temos um crime de descumprimento de missão. A constitucionalidade desse dispositivo, ela é discutível, porque é muito abrangente, né? O que é a missão? Como é que você comprova que aquele militar recebeu aquela missão? Mas os meios de prova existem para isso, né? Testemunha, por ordem de serviço, por documento, por mensagem de WhatsApp. E a verdade é que, por mais que seja possível você, como advogado, pré-questionar a constitucionalidade desse dispositivo, eu recomendo que você faça isso, porque quem sabe você consegue chegar no STF e anular esse julgamento. Apesar de você poder fazer isso, a verdade é que os tribunais militares, eles não consideram esse dispositivo inconstitucional, consideram ele muito, muito aplicável. Tá? O que dá para você discutir na ação é o caso específico, né? Mas aquilo não era uma missão. O comandante não deixou claro que era uma missão. O local de patrulhamento não era uma missão, era uma ordem administrativa, mas não uma missão, né? Mais ponderada. Eu também entendo assim, mas somos voto vencido, tá? Um dispositivo aqui, ó, dormir em serviço, ó, dormir em serviço. Dormir o militar quando em serviço, como oficial de quarto, de ronda, em situação equivalente, ou não sendo oficial em serviço de sentinela, vigia, plantão de máquinas, leme, ronda, né? Perceba que a expressão ela é sempre direcionada aos militares das Forças Armadas, né? Embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. Já aprendi mais de um policial militar por apresentar-se embriagado ao serviço. Esse crime ele é interessante porque não é só aquele militar que se embriaga em serviço, né? É aquele que se apresenta para trabalhar embriagado. Então, o camarada bebeu a tarde inteira e ele assume o serviço às 18 horas. Aí, o que ele faz? Deu às 18 horas, ele
Ele entra na companhia, coloca a farda e entra em forma. Bêbado, né? Tá preso, preso em flagrante, né? O que vocês, como advogados, têm que recomendar é o seguinte: tá bêbado, não vá trabalhar. Parece uma recomendação subversiva que eu estou fazendo, né? Margarete, o Prado, mas não é uma recomendação subversiva. É a orientação correta. Meu amigo, você está bêbado, você não conseguiu se recuperar, não conseguiu dormir, não vá trabalhar, né? Não vá trabalhar, vá para o médico, vá tomar uma glicose na veia, fala que passou mal, tudo certo. O máximo que pode acontecer com você é tomar uma punição disciplinar por falta ao serviço ou por atrasar-se ao serviço. Mas você, bêbado, vai se apresentar, você vai entrar no quartel e falar: comandante, tô assumindo o serviço aqui, aí é nós, estamos junto. Cara, você tá preso, cara. Sabe por quê? Porque não tem o que eu fazer. O comandante, muitas vezes ele fica amarrado ali, porque tá todo mundo vendo. Aí ele libera aquele camarada. Já fiz isso várias vezes. Já mandei dormir no alojamento várias vezes, né? Mas a gente fica numa situação de risco. Imagina que se vê uma ronda do oficial superior, do coronel, do major, né? E aí constata um cara bêbado dentro do quartel e eu não fiz nada. Aí quem é preso sou eu. Então, a recomendação é essa, aí, como está dizendo o Prado, ó. É melhor responder na esfera administrativa por falta ao serviço do que responder por crime. É isso, simples assim. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar armamento, munição ou peças de equipamento. Né? Então, esse crime aqui também é um crime, ele mesmo, 265, né? Você extraviar uma arma da polícia militar, que muitas vezes está com carga com você, tem determinação aqui em São Paulo da Corregedoria que é para instaurar inquérito policial militar por esse crime aqui, né? Por extraviar armamento. E é difícil se livrar desse crime no TJM, tá? É bem difícil, é bem difícil, tá? Claro, existem várias teses aí, né? Mas é a realidade nossa. Tá bom, gente? E os crimes que são crimes que tem no Código Penal, mas que também tem no Código Militar e que, portanto, estão no artigo 9º, inciso 2. Olha aqui, ó, dano, destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia, né? Passamos aqui, ó, receptação, ó, adquirir, receber, ocultar. Vejam que são crimes exatamente ou bem parecidos com o do Código Penal comum, tá bom? Ó, estelionato, tá aqui. Apropriação indébita, tá aqui, tá? Extorsão, latrocínio, tá aqui. Roubo, tá aqui. Furto, tá aqui. Sobre furto tem um crime diferente aqui, né? Dentro do furto, né? O furto normal existe, tá aqui, furto simples, furto atenuado, mas existe um furto que só é crime militar, que só existe para nós e que, portanto, seria um crime propriamente militar. É o furto de uso. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e a seguir venha a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava, pena de até 6 meses. Quando a gente dá aula de direito penal, a gente fala sobre o furto de uso, e a gente fala no direito penal que furto de uso o quê? Não é crime. Imagina que você subtrai alguma coisa de alguém e antes dela descobrir, você recoloca aquilo no local, né? Não é crime, tudo bem? Mas o militar que subtrai a arma do outro militar e depois de 1 hora coloca essa arma no mesmo lugar, sem efetuar disparo, sem nada, é crime de furto de uso. Impressionante, né? Impressionante. Bom, nós temos aqui todos os crimes praticamente do Código Penal comum estão aqui, alguns não têm.